O torcedor do Flamengo tem motivos para comemorar. Isso mesmo, para comemorar. Está encerrada a gestão de futebol mais desastrada dos últimos anos. Uma das mais atrapalhadas da história do Flamengo. É preciso dividir muito bem os assuntos. Número 1. A recuperação administrativo-financeira do Flamengo é espetacular. Ela é irreparável, irretocável. Aliás, quase isso. Sempre há um outro ponto que pode ser discutido. Mas é inegável que o clube saiu de uma situação que nenhum torcedor gostaria que continuasse. Clube caloteiro, que não honrava compromissos, sem estrutura, sem condições de competir para valer com seus grandes adversários, para se transformar num clube cidadão que cumpre seus compromissos, que paga em dia e que investe em estrutura, construindo finalmente seu centro de treinamentos, que era uma promessa muito antiga de outras administrações. É bom colocar também nos seus devidos lugares o papel de Eduardo Bandeira de Mello. Eduardo Bandeira de Mello se transformou em candidato à presidência do Flamengo aproximadamente 3 semanas antes do pleito em dezembro de 2012 que derrubou Patrícia Amorim e o colocou no poder. O candidato original da chapa azul de então era Valim Vasconcelos, seu velho amigo dos tempos de BNDES, onde os dois juntos trabalharam. Valim não pôde continuar candidato por uma questão estatutária e lançou o então amigo Bandeira de Mello em seu lugar. Todo o projeto de recuperação do Flamengo já estava preparado e é evidente que o próprio Bandeira não foi um dos arquitetos dessa recuperação. Virou presidente e depois que chegou ao cargo acabou entrando em rota de colisão com alguns dos responsáveis por essa programação, por essa mudança radical, esse programa, esse projeto de reformulação do Flamengo, e aí se tornaram inimigos políticos, ou seja, duas chapas que se enfrentaram em 2015 e se enfrentarão de novo com candidatos diferentes no dia 8 de dezembro, próximo sábado. Eu convido você a acompanhar esse vídeo. Fique atento aos próximos minutos e veja como Eduardo Bandeira de Mello fala sobre a maneira como Valim Vasconcelos o convidou para assumir o cargo, aliás, a posição de candidato da então Chapa Azul em 2012, e, ao final, ele deixa claro quem montou o projeto de recuperação que, semanas depois, seria colocado em prática. Sou colega e amigo do Valim já há décadas, somos colegas do BNDES. Ele saiu em 2003, eu continuei. E o nosso ponto de contato principal lá no banco sempre foi o Flamengo. E quando o Valim foi lançado, algumas pessoas começaram a questionar a viabilidade ou não, do ponto de vista estatutário, dele manter a candidatura. Nós todos estávamos tranquilos, mas como existia a possibilidade, logo no primeiro momento, logo um dia depois daquele lançamento da candidatura no cinema Leblon, ele me ligou: posso ir aí no banco? Pode, claro. Então ele foi lá e perguntou: vem cá, está acontecendo isso, algumas pessoas estão questionando, eu queria saber se, no caso do meu impedimento, você poderia assumir a candidatura. E aí eu falei: é claro que posso, torço para que não precise, mas posso assumir. E aí a coisa começou a andar, e ele fazendo a campanha, eu torcendo lá no meu canto, e aí de repente a comissão eleitoral do Flamengo homologa a chapa. Eu falei: então não vou precisar mais entrar no lugar do Valim, ficamos tranquilos. Mas aí houve aquele recurso para o plenário, para o pleno do Conselho de Administração, e aí a luz amarela acendeu de novo, e aí ele me procurou de novo: tá de pé aquele negócio? Eu falei: tá, claro. E no dia ele acabou sendo impugnado, nós todos achamos que foi uma injustiça, mas respeitamos a decisão. Ele foi impugnado na noite do dia 8, na tarde do dia 9, eu já estava lá como candidato. As minhas certidões já estavam todas prontinhas, um pessoal que é todos empresários de sucesso, e então não poderiam falhar no planejamento. É evidente que o Bandeira de Mello, como presidente do Flamengo, tem virtudes. A principal delas é o Profut. Ele foi realmente muito engajado e importante personagem na elaboração e aprovação do projeto de refinanciamento das dívidas dos clubes brasileiros. E como o Flamengo era o maior devedor, obviamente foi um dos que mais se beneficiou desse programa. Mas Bandeira de Mello cometeu um erro crasso, um erro capital.
talvez movido pela vaidade, abraçou o único departamento do clube que não andou bem nesses 6 anos, o futebol. O Flamengo andou bem na parte jurídica, no marketing, na área comercial, na parte financeira, obviamente, na parte administrativa, na parte de expansão, digamos, e desenvolvimento de estrutura com o centro de treinamentos. Cometeu uma bobagem aí no meio, que foi a construção da Ilha do Urubu, que era uma boa ideia, mas que, como foi abortado o estádio no meio do caminho, acabou sendo dinheiro jogado fora, o prejuízo aí de 20 milhões ou mais. Ou seja, teve acertos e teve erros, mas o seu grande defeito, seu grande erro, foi acumular a vice-presidência de futebol em 2017, quando o Flávio Goldinho, por questões pessoais, teve que deixar o cargo. Bandeira virou o dono do futebol do Flamengo. Ia quase que diariamente ao centro de treinamentos, que fica a muitos quilômetros da sede da Gávea. E passou a centralizar o poder também no futebol e principalmente interferindo no futebol. E ficou muito claro que ele não tinha o conhecimento do assunto, o preparo para ser o gestor do futebol. Tinha lá algumas pessoas, profissionais e tal, mas tudo passava por ele. E aí o Flamengo se transformou num elenco, né, com bons jogadores até, com algumas carências em algumas posições, mas um elenco frouxo. Um elenco fraco, acomodado, tolerante com a derrota, sem a ambição que caracteriza os times vencedores. Não por acaso fracassou em muitas finais, teve 3 vice-campeonatos no intervalo de aproximadamente 1 ano, né? Copa do Brasil 2017, Sul-Americana no mesmo ano e Campeonato Brasileiro 2018. Ao todo foram 4 vice-campeonatos na gestão de Bandeira de Melo, porque em 2013 o Flamengo ficou em segundo no Campeonato Carioca que o Botafogo conquistou. Ganhou 3 títulos, 2 estaduais, 14 e 17, e uma Copa do Brasil em 2013, absolutamente improvável, com um time improvisado. Quando ainda estavam juntos ali Bandeira, Valim e outros personagens dessa revolução do Flamengo, que depois se transformaram em adversários políticos. O fato é que o Flamengo, desse período, especialmente de 2017 para cá, se mostrou um time mentalmente muito fraco, com um elenco com muitos problemas, e com a necessidade urgente agora de uma transformação, que deverá acontecer independentemente de quem venha a vencer a eleição, Rodolfo Landim ou Ricardo Lomba. Considero os 2 candidatos bons a priori, acho que os 2 têm condições de fazer um bom trabalho. Não acredito que o Ricardo Lomba seja a continuidade da mentalidade de Bandeira de Melo. Pelo que conheço, pelo que acompanho, pelo que já conversei, é uma pessoa que vê o futebol de outra forma, mais exigente, mais inconformado com a derrota. Tentou até mexer em alguns momentos, mas esbarrou justamente no que já estava estabelecido. Não só na hierarquia do clube, mas também na situação do elenco, um elenco acomodado. E esse jogo de despedida contra o Atlético Paranaense evidenciou isso. O Flamengo teve mais uma vez o Maracanã lotado e novamente fracassou. O Flamengo fracassou muitas vezes no Maracanã esse ano. Vamos tentar lembrar algumas vezes? O Flamengo fracassou contra o Botafogo, eliminado do Campeonato Carioca. O Flamengo fracassou no Maracanã diante do São Paulo, um jogo importante. Ali já estava em jogo a liderança do campeonato, que o Flamengo viria a perder para o time paulista logo depois da Copa do Mundo. O Flamengo fracassou contra o Palmeiras, quando tinha que vencer, apenas empatou, foi um empate com sabor de derrota. Fracassou na Libertadores ao ser derrotado pelo Cruzeiro, ali a eliminação se desenhou e se configurou no jogo seguinte, mesmo com vitória em Belo Horizonte. Fracassou ao perder para o Ceará, né, no Maracanã lotado, num domingo pela manhã. Fracassou ao não conseguir, por exemplo, derrotar o Vasco com toda a dificuldade do seu grande rival, ficou apenas no empate, deixando no caminho 2 pontos importantes. Foram várias vezes, né? Foram várias vezes que o Flamengo deixou muito a desejar, jogando no Maracanã, e o Maracanã lotado em várias ocasiões. Esse último jogo mostrou a força da torcida do Flamengo e mostrou também que ela não merece um time assim. É até uma maldade, né? Você vê o torcedor rubro-negro ser tão maltratado por uma equipe tão fraca, tão frouxa, tão modo banana. O que vimos nesse sábado no Maracanã foram mais de 66 mil pessoas, e seriam 80 mil, 78 mil se o Maracanã disponibilizasse todos os seus lugares, mas por uma série de razões acabam limitando a capacidade do estádio, que chega a quase 79 mil, capacidade oficial. E o Flamengo com o Maracanã lotado, fez 1-0, o Atlético Paranaense, pensando também na Copa Sul-Americana, vai fazer a final a partir de quarta-feira contra o Júnior em Barranquilla, na Colômbia. O Atlético colocou vários reservas, um time misto, alguns titulares entrando durante a partida. O Flamengo fez 1-0, tomou a virada e decepcionou seu torcedor em mais uma atuação muito aquém. Nem mesmo o estádio lotado parece dar uma motivação extra a esse grupo de atletas. Que, é claro, não pode ser totalmente reformulado, mas tem que passar por uma mudança drástica que envolva especialmente os que são referência desse comportamento
fraco mentalmente e tolerante com o fracasso. Tivemos, por exemplo, Pará falhando mais uma vez no gol do Rony, o segundo do time do Furacão. Saiu substituído logo depois e possivelmente nunca mais volte a jogar pelo Flamengo. Seria a lógica, Pará é um jogador que já não tem mais o que oferecer ao clube. O mesmo diria de William Arão, que teve bons momentos com Dorival Júnior, mas teve dessa vez uma atuação muito fraca. Dorival errou, deveria tê-lo substituído e não o fez. Foi expulso, né? Depois de ficar um bom tempo em campo com cartão amarelo, e o técnico não o tirou preventivamente porque estava na cara que ele acabaria levando o vermelho. Além de ter jogado mal, errando passes, a atuação muito fraca do Arão, depois, repito, de alguns bons jogos com o treinador que chegou para a reta final do Campeonato Brasileiro. Aí você tem Diego dando uma assistência, mas fazendo mais uma partida em que ele não consegue ser o camisa 10 que chama a responsabilidade e decide jogos. E que na hora difícil aparece ali como se fosse um super-herói, né, para resolver. Como é a característica, por exemplo, do Dudu, no Palmeiras, campeão brasileiro. O Dudu aparece para resolver, para decidir. O Diego raramente faz isso no Flamengo. Um jogador caro, relação custo-benefício, não se justifica. E você encontra aí mais alguns atletas que realmente, como o Hever, que não jogou, que já vinha muito mal, não consigo entender por que ele poderia continuar. Enfim, são alguns atletas titulares ou reservas que têm um ciclo nitidamente encerrado no Flamengo. E é preciso mudar essa mentalidade. Não adianta só a saída do presidente, que foi o responsável por estabelecer uma rotina que ele mesmo sempre deixou claro. Em ocasiões como, por exemplo, na eliminação da Libertadores 2017, quando disse tudo continua, não muda nada. E depois, quando o Rodrigo Caetano saiu, também vamos continuar nosso trabalho. Ou seja, é uma dificuldade muito grande para perceber que há algo errado, identificar as falhas e corrigi-las. Então, o Flamengo do Bandeira de Melo, no futebol, ele seguiu cegamente um caminho, como se aquele caminho fosse levar a algum lugar, mesmo quando havia evidências de que a rota não estava correta. Vou chamar a atenção para você agora para um vídeo recente do presidente do Flamengo, em que ele fala algo que eu não tinha conseguido entender, mas parece... Olha, eu acho que agora consegui matar a charada. Preste atenção. Como diz sempre a Marina Silva, né, é melhor você perder ganhando do que ganhar perdendo. Pois é. Bandeira de Melo fala em ganhar perdendo, perder ganhando, né? Eu acho que ele quis dizer algo na linha do que foi esse jogo contra o Atlético. Se o Flamengo vence esse jogo, e ganha bem esse jogo, a torcida sai eufórica, e com algumas boas atuações de jogadores como esses que citei há pouco, que já tem um ciclo nitidamente encerrado, talvez alguns deles continuassem no clube ano que vem, pudessem continuar com base numa imagem final de 2018 positiva. Isso seria ganhar perdendo no médio prazo. E o que seria perder ganhando? Uma derrota, mais uma, que decepciona hoje o torcedor, mas olha, não deixa nenhuma margem de dúvida da necessidade de mudanças profundas no departamento de futebol. Tenho certeza que elas vão acontecer, seja com a oposição de Rodolfo Landim, seja com uma vitória eventual da situação com o Ricardo Lomba. Lomba não é Bandeira, Landim não é Bandeira. São pessoas diferentes. Bandeira de Melo não é uma má pessoa, pouco estourado, discute com o torcedor, briga, aquela coisa toda, não tolera críticas da imprensa, embora ocupe ainda, né, tem ainda mais algumas semanas aí no cargo, uma posição que evidentemente o expõe a elogios e críticas, mas não tem a capacidade para administrar o futebol. Não foi ele também o arquiteto da revolução do Flamengo. Muitos torcedores se iludem achando que o Bandeira recuperou o Flamengo. Não foi. Ele teve lá o seu papel, seu grande mérito foi não interferir em áreas estratégicas, fundamentais, mas mexeu justamente onde não poderia, que é no futebol. Foi seu grave erro. Tivesse delegado a pessoas capazes, possivelmente, eu diria que provavelmente, teria o Flamengo nesse período, nos 2 últimos anos, conquistado alguma coisa. 1, 2, 3 troféus, quem sabe? E o Bandeira de Melo poderia deixar o cargo coberto de glórias, erguendo a taça de campeão, mesmo sem trabalhar no dia a dia no departamento de futebol, que nem era a sua atribuição, ele como presidente não precisava disso, e seria lembrado como um presidente vitorioso, como foi Márcio Braga, mas capaz de não atrapalhar uma reformulação financeira ou administrativa fundamental para que o Flamengo tenha um futuro melhor. E terá um futuro melhor, especialmente porque a tendência agora é de que o Flamengo, não diria que nunca mais, mas que por um bom tempo, deixe de ser um time banana. Lembrando para você que tem linha de passe na ESPN Brasil nesse domingo, às 9 da noite, analisando a rodada final do Campeonato Brasileiro e a briga contra o rebaixamento e pela última vaga na fase de grupos da Libertadores. São Paulo e Grêmio ali lutando por essa vaga, o Grêmio em vantagem. Linha de passe também no domingo, aliás, na segunda, perdão, às 10 da noite, como de hábito, e na quarta-feira tem linha de passe depois de Atlético Paranaense contra o Júnior em Barranquilla, na Colômbia. Final da Copa Sul-Americana, o primeiro jogo. Esse bom time do Atlético,
que com o Thiago Nunes melhorou e mostrou no Maracanã características do jogo de Fernando Diniz. A semente que Diniz plantou foi regada por Thiago Nunes, a plantinha cresceu, ele aparou, podou, tratou bem, ficou melhor. Bom time, jogando bom futebol, dá gosto de ver. Pena que o Atlético dificilmente consegue manter seus jogadores por muito tempo, e se sofrer grandes baixas pode ser prejudicado nos seus planos para 2019. Mas tomara que consiga manter pelo menos a espinha dorsal e que faça boas reposições, caso negocie alguns jogadores, para que continue nessa ascensão. Precisamos de bons times, o Atlético é um bom time. E não venha comparar o Flamengo com o Atlético, com a colocação do campeonato, porque são investimentos bem diferentes. Analisando a relação custo-benefício, o tamanho de cada clube do seu orçamento e aquilo que eles fazem com seus departamentos de futebol, o Atlético foi nesse ano bem melhor do que o Flamengo. Detalhe, apesar de uma campanha sofrível fora de casa, o Atlético venceu somente 2 jogos longe de Curitiba, longe do seu estádio. O Vitória, rebaixado, um dos piores times do campeonato, e o Flamengo, na última rodada, o vice-campeão brasileiro. É mais um vexame do time do Flamengo, que teve uma recaída final no modo banana nesse último jogo, o que é um castigo até para o Dorival Júnior, que fez um bom trabalho de recuperação e que deixa o ano de 2018 e possivelmente o cargo de técnico do Flamengo numa derrota que acho que ele não merecia. Mas outras pessoas no clube mereciam. A torcida não. A torcida de jeito nenhum. 51.200 torcedores, mais ou menos a média do Flamengo ao final desse Campeonato Brasileiro, jogando em seus domínios. Foram mais de 66 mil nessa partida. Sem contar em jogos em Brasília contra Vasco e Fluminense, quando o estádio lotou e a maioria da torcida era formada por aqueles que vestiam preto e vermelho. É isso aí, gente. Que seja uma boa rodada final de campeonato, que esse domingo traga muita emoção e vejamos como vai ser também o destino de 2 cariocas, Fluminense e Vasco, na luta contra a queda para a Série B. Valeu, saudações!